Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra, aleluia, Jesus, que está em Timóteo, 1 Timóteo 5, no versículo 17, ele vai até o 23, mas vamos ler até o 18. Os presbíteros que governem bem sejam estimados e dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, é digno o trabalhador de seu salário. Então a palavra aqui, irmãos, ela vai dizer aqui sobre uma doutrina, essa doutrina sobre o presbítero. A palavra vai dizer também assim que se ele é um bom presbítero, se ele governa bem, aleluia, Jesus, o que foi destinado para ele, né, a obra dele, ele será honrado duplamente, aleluia, Jesus, por todas as pessoas, e que se alguém tiver algo contra ele, que aleluia, Jesus, tem que ter duas testemunhas, aleluia, Jesus, que também vá contra ele. E somente uma testemunha não será aceito. Mas se mais de uma pessoa for contra ele, pelas obras que está sendo más, aí sim é aceito. Mas se caso uma pessoa só tiver contra, a palavra fala que não aceite isso. Mas se for mais de uma pessoa tendo acusações pelo mau comportamento, será levado para frente, para as autoridades daí, no caso, né, de repente o pastor. Mas se ele for um bom presbítero, que ele seja honrado, aleluia, Jesus. E assim a palavra vai dizer, e os que eles persistirem a errar, né, todos aqueles que continuarem a errando e persistir no seu erro, que ele seja repreendido. Olha isso, irmãos. Aquele presbítero que continua errando, aleluia, Jesus. Aqui, Timóteo, ele vai dar uma instrução, ele vai dizer assim, ó, que ele, se ele continuar pecando, errando, que ele seja repreendido, versículo 20, que ele seja repreendido na presença de todos para que os outros tenham temor. Você imagina só o que Paulo nos fala? Quanto mais, na verdade, nós temos uma responsabilidade na igreja, mais responsabilidade virá sobre nós. E aqui está dizendo que se ele continuar, se for aquele presbítero que está errando, que está falhando, que está pecando, que ele seja chamado a atenção dele na frente de todos, para que ele seja envergonhado também pela má obra que ele está fazendo, os pecados que ele está fazendo, para que outras pessoas tenham temor e venham fazer o que é o certo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E assim, Timóteo nos fala a respeito disso, irmãos. Então, se alguém, algum presbítero na tua igreja está agindo errado, você, se uma outra pessoa, aleluia, Jesus, tiver também e vê também o mesmo erro, a pessoa, todos aqueles podem chamar a atenção e repreender ele na frente de todos, para que ele também tenha temor a Deus, para que ele venha consertar os caminhos dele e para que as outras pessoas venham a ter temor também. Aleluia, Jesus. Para que
para que as pessoas pensem assim, nossa, mas ele é o presbítero, ele está sendo envergonhado pelas más obras dele e toda a igreja, aleluia, Jesus, ele está sendo apresentado o pecado dele, o mal que ele está fazendo, aleluia, Jesus, para toda a igreja. Assim a igreja terá temor. Temor o quê? Ter temor e fazer o que é certo e não fazer o que é errado. E pensar no seu coração assim, nossa, mas ele que é presbítero, que poderia dar o exemplo, né? E não só ele, irmãos, como qualquer outra pessoa, o pastor, o obreiro, o apóstolo, enfim. Porque nós estamos vendo, irmãos, quantas máscaras de liderança caindo. Quantas coisas, aleluia, Jesus está subindo para a cabeça, aleluia, Jesus, muitas vezes da liderança, falta de amor ao próximo, se achando santarrão demais, colocando fardo pesado em cima das ovelhas. Então, quantas coisas, irmãos, aleluia, Jesus, muitos estão se perdendo, engrandecendo mais a uns e desprezando a outros dentro da igreja. E Deus está observando, Deus está vendo tudo. Pode ficar tranquilo, porque Deus é justo, Deus está vendo o que está sendo feito com a tua vida. E Ele vai sim agir com justiça. E eu digo para você, se Deus fala contigo como Ele fala comigo através de sonho, eu trago então uma interpretação para você. Se você sonhar com roupa, se você sonhar com roupa, é juízo de Deus. Aleluia, Jesus. O significado de sonhar com roupa, aleluia, Jesus, tem vários significados, aleluia, Jesus. Tudo que vai levar, se você está estendendo roupa, se você está lavando, tudo é em relação à justiça. Aleluia, Jesus. Mas se você tiver dúvida, eu digo para você, olhe os vídeos do profeta Iracete. Ele é guiado por Deus, ele tem o dom das revelações em sonhos. Profeta Iracete. Então, ele tem esse dom. Aleluia, Jesus. Vinícius, aliás, irmãos, Vinícius Iracete, profeta Vinícius Iracete. Ele sim, somente confie nesse profeta, porque ele é guiado, ele tem o dom, ele nasceu com esse dom das revelações. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, quando eu não sei, irmãos, eu vou até ele e é certo, tudo que ele fala é certo, porque ele é guiado, ele foi levantado. E é somente nele que eu acredito, porque ele tem esse dom, aleluia, Jesus, para me ajudar e para te ajudar. Então, irmãos, quando você é injustiçado dentro da igreja, porque Deus vê tudo, Deus vê que você tem um coração bom, aleluia, Jesus, que quer ajudar o teu próximo, você só é pisada. Você não tem valor nenhum dentro da sua igreja, aleluia, Jesus. Muitas vezes o Senhor vai permitir você sair de lá, aleluia, Jesus. E eu digo para vocês uma outra interpretação. Quando você está varrendo, quando você está num lugar, vamos fazer de conta que você vai ter um sonho assim, onde você vai ver um galpão, e vai ter pessoas lá da tua igreja e você vai estar varrendo a igreja. Varrer quer dizer o Senhor está tirando essas pessoas do teu caminho. Então quer dizer assim, não é que elas vão sair, de repente é você que vai sair daquela igreja e Deus vai te colocar em outro lugar. Isso significa que Deus está tirando você de perto de pessoas falsas, aproveitadoras e invejosas. Aleluia, Jesus. E depois o Senhor virá com o juízo dele, aleluia, Jesus. Então eu deixo essas interpretações para vocês. E quem tiver revelações em sonhos, irmãos, e se cumprir o que eu estou falando, deixe lá suas confirmações das mensagens, amém?